Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Muito obrigada, meus queridos inscritos, pela compreensão, porque não tivemos vídeos semana passada. Eu estava doente, eu peguei um vírus, uma gripe muito forte no final de semana passado, né, retrasado no caso. E isso é bem raro de acontecer, de eu ficar com uma gripe assim que me impossibilite de fazer coisas, né? Eu fiquei com uma dor de garganta muito grande, voz horrível e assim, não ia sair um vídeo legal se eu gravasse pra vocês, mas hoje estou aqui. Muito obrigada pelas mensagens, pelo carinho de vocês. Falando em carinho que eu recebo de vocês, eu tive uma ideia hoje, agora, antes de gravar. Se você não quer ouvir a minha ideia, o que eu sinto muito, porque é algo bem legal, você pode adiantar para essa minutagem que eu vou colocar aqui no cantinho, tá? Para vocês que ficam, gente, olha só. Eu quero retribuir de alguma forma esse carinho que vocês têm por mim, né? A ideia surgiu porque hoje eu recebi um presente de uma inscrita, a Mila. Eu já vou mostrar aqui para vocês. A Mila, ela me marcou lá no Instagram, no Renata Quadros, dizendo que ela adora me ouvir enquanto ela trabalha. Inclusive, ela me marcou junto com o Beto Ribeiro. Eu fiquei bastante lisonjeada. E adoro quando vocês me marcam lá no Instagram, tá, gente? Só lembrando que eu prefiro que vocês me marquem no Renata Quadros, porque eu não estou conseguindo acessar o Recontando Casos, tá? O Instagram tá meio de mal comigo. Então, assunto para outro momento. Mas no Renata Quadros eu sempre consigo ver, é o Instagram que eu tô vendo ali todos os dias. Só lembrando que a conta de vocês tem que ser aberta, senão eu não consigo repostar e nem ver que vocês me marcaram, tá? Mas vamos lá. A Mila, ela me marcou, eu fui ver o trabalho dela e ela faz biscoitos. Mas ela não faz qualquer biscoito, ela faz, assim, uma obra de arte, na verdade, em forma de biscoito. E ela me mandou. Olha que caixa maravilhosa, gente. Vocês sabem que eu amo essa cor. Eu já abri, obviamente, né? Tava com um lacinho todo bonitinho, mas eu já abri. E eu já vou falar pra vocês qual é a ideia que me veio a partir desse presente, né? Veio uma cartinha maravilhosa e aqui os biscoitos que eu quero dividir com vocês. Porque tem tudo a ver com vocês, esses biscoitos, né? Temos aqui, ó, a logo do YouTube, a logo nova aqui do canal, o coraçãozinho roxo que eu amo. Aqui a minha personalidade cowgirl, né? Que é lindo esse biscoito. E aqui 2 biscoitos a ver com o True Crime. Inclusive esse aqui era o que ela estava fazendo quando ela me marcou. E ela mandou pra mim, né? Gente, olha o tamanho desses biscoitos, dá até dó de comer realmente, né? E eu quis dividir isso aqui com vocês, porque é um trabalho maravilhoso. E eu tenho certeza que várias pessoas que estão me assistindo aqui também fazem um trabalho maravilhoso enquanto me escutam. Então eu queria, de alguma forma, retribuir esse carinho e ajudar vocês com o trabalho de vocês, assim como vocês ajudam o meu, que é aqui no canal, né? Então, assim, se vocês se sentirem confortáveis, tá, gente? Isso não é um pedido nem nada do tipo. Quem quiser me mandar alguma coisa que vocês fazem de trabalho para que eu divulgue aqui, de graça. De graça vai ser mais ou menos porque vocês vão estar me mandando, né? A gente pode criar um trechinho aqui do vídeo, no início ou no final do vídeo, que seja esse parceria com inscritos, onde eu vou mostrar e divulgar aqui o trabalho de alguns de vocês, tá? Se vocês quiserem, obviamente. Não é obrigado. E eu sempre tenho a minha caixa postal lá no meu Instagram, tem certinho a caixa postal aqui na descrição também. E é uma forma de eu ajudar aqui vocês, mostrando o produto de vocês, tá? Para que outras pessoas possam comprar, né? Outras pessoas te ajudem aí a você prosperar, porque é isso que eu quero, que todo mundo prospere nesse canal, né? Lembrando que a Mila, vou deixar aqui todas as redes sociais dela, ela entrega pro Brasil inteiro, então isso é bastante importante também, né? Que seja aí um comércio ou alguma coisa que todo mundo possa usufruir, né? Para que você possa expandir o seu negócio. Então fiquem à vontade, gente, não é em todo vídeo que eu vou fazer isso, mas eu quero realmente retribuir isso aqui de alguma forma, né? Esse carinho maravilhoso que vocês têm comigo. Eu já recebi várias coisas de inscritos aqui. Eu sempre divulgo no Instagram quando eu recebo, mas eu quero fazer algo mais. Eu acho que aqui no YouTube eu tenho mais alcance para ajudar de alguma forma, tá? Se você quiser os biscoitos da Mila, tá aqui embaixo, tá? As redes sociais, você pode encontrar ela lá no Instagram. Você entra em contato com ela. E eu vou ficar muito feliz aqui que a gente se ajude, né? Eu tenho certeza que existem muitas pessoas talentosas aqui nesse canal
E é isso que eu quero, que a gente sempre tenha essa família, essa comunidade aqui e a gente vá sempre um apoiando o outro, assim como vocês fazem comigo, tá? Então, muito obrigada, Mila. Muito obrigada por esse tempinho aqui, por vocês que ficaram escutando aqui a minha ideia, tá? E eu aceito sugestões também, se vocês quiserem deixar sugestões aqui nos comentários. Enfim, é isso. Eu só estou muito, muito agradecida e agora sim, vamos para o caso. E para começar o caso de hoje, eu quero fazer um questionamento para vocês. Dizem por aí, tá? Não sou eu que tô falando, não. Que todo mundo carrega alguma coisa que jamais gostaria que o mundo descobrisse. Um segredo, alguma coisa que causa vergonha. Às vezes é só uma bobagem, uma história constrangedora que a gente queria esquecer, apagar da memória. Outras vezes é algo mais sério, mas assim, algo que não prejudicaria ninguém, assim, diretamente, mas que você seria duramente condenado. Algo tão vergonhoso que a pessoa faz de tudo para manter aquilo escondido. Mas e se esse segredo corresse algum risco de ser exposto? Se alguém soubesse? Eu te pergunto, o que você faria para proteger esse segredo? Até onde você seria capaz de chegar para garantir que esse segredo continuasse enterrado? Esse é o meu questionamento. Vamos começar conhecendo a família Redwine, que era composta por Elaine e Mark Redwine e os seus 2 filhos, o mais velho, Corey, e o caçula, o Dylan. O pai, o Mark, nasceu em agosto de 1961. Ele já tinha sido casado anteriormente, já tinha filhos também desse primeiro casamento. E em 1989, ele se casou com a Elaine. E junto eles tiveram os 2 meninos, né? O Corey e o Dylan. O mais novo, o Dylan, ele nasceu em 6 de fevereiro de 1999 e ele era descrito por familiares e amigos como um garoto doce, divertido, sociável. Ele gostava muito, muito de esportes, de vários esportes, na verdade. Ele era bastante curioso, comunicativo e muito próximo da mãe e do irmão mais velho. E desde pequeno, o Dylan era descrito como esse garoto que tinha opiniões fortes. Que ele parecia já ter opiniões para um menino mais maduro, né? Ele tinha essa postura e é algo que a gente vai ver durante o vídeo. O irmão mais velho, o Corey, eu não tenho a data de nascimento dele, mas pelo que dá para entender nas fontes, ele era ali no máximo 6 anos mais velho que o Dylan. E é dito que ele sempre foi esse irmão protetor, né, do caçula. E ele também foi descrito como uma pessoa bastante direta, corajosa e ele odiava injustiças. E a família era vista como essa família típica, feliz, sem nenhum problema, pelo menos quem olhava de fora. No início do casamento, a Elaine e o Mark, eles eram bastante apaixonados, e isso criou ali um ambiente positivo, né, para os meninos crescerem. E apesar da diferença de idade ali do Dylan e do Corey, eles se davam muito bem. O Corey, ele participava muito da vida do irmão caçula, então ele sempre levava o irmãozinho para a escola, para os lugares onde ele tinha que ir praticar algum esporte. E, inclusive, como eu falei, o Dylan gostava de vários esportes. Então, ele jogava futebol americano, beisebol, basquete, qualquer coisa que tivesse uma bola envolvida, o Dylan estava lá. E o Corey também, né? Porque o Corey gostava de acompanhar o irmão nesses momentos. Os dois gostavam também muito de acompanhar o esporte pela TV. Eles faziam várias apostas ali entre eles, quem iria ganhar, quem iria perder, e para pagar a aposta era sempre algo relacionado ali com a limpeza da casa. Então quem perder vai ter que arrumar a cama, quem perder vai ter que lavar a louça mais vezes, essas coisas assim. E eu comentei no começo que o Dylan, ele era bem próximo ao irmão mais velho e à mãe, né? E isso porque o Mark, ele passava grandes períodos fora de casa porque ele era caminhoneiro. E fora isso, o Mark, ele também tinha que dividir a atenção com os filhos do primeiro casamento, né? Mas, apesar disso, parecia que ele sabia lidar com tudo isso da melhor forma possível, não havia grandes problemas ali na família, pelo menos não durante os primeiros anos de casamento. Foi só mais tarde que o relacionamento do Mark e da Elaine começou a se desgastar. Assim como já tinha acontecido no primeiro casamento do Mark, pequenos conflitos foram surgindo até que em 2007 tudo se tornou insustentável. Foi nesse momento que eles decidiram ali em comum acordo
pelo divórcio. Eles acreditavam que seria melhor para todo mundo se cada um fosse viver sua vida e, assim, se preocupasse, obviamente, ali em criar os meninos, mas cada um no seu canto. E como o Mark já tinha passado por isso, né, no primeiro casamento, não foi algo novo para ele sabia como lidar, ele sabia que ele tinha essa responsabilidade como pai. Para quem olhava de fora, parecia que estava tudo indo da melhor maneira possível. Eles pareciam 2 adultos civilizados se separando, né? E pensando sempre no melhor para os meninos. Só que a verdade, a gente já sabe, né, que quem tá de fora nunca sabe exatamente o que acontece dentro de uma casa, de uma família. Nunca sabe os reais problemas, as discussões, tudo que foi acontecendo para um casamento acabar. E a verdade é que além do casamento, né, além do Mark e da Elaine não estarem se dando mais bem, o relacionamento do Mark com os filhos também já não era mais dos melhores. Mesmo antes do Mark e da Elaine se separarem oficialmente, o relacionamento do Mark com os filhos já mostrava sinais de desgaste. Para o Corey, o mais velho, esse distanciamento dele com o pai surgiu em parte pelo jeito controlador e explosivo do pai. Porque não era raro que ele presenciasse brigas mais intensas ali entre o Mark e a Elaine, e também brigas com ele, assim. Parecia que o Mark não conseguia controlar a situação sem que fosse de uma forma explosiva e violenta. Foi algo que se repetiu durante vários anos e isso foi distanciando o Corey do Mark. Já o Dylan, que era o mais novinho, muita coisa ele não entendia assim, o que estava acontecendo, ele ficava mais alheio, mas de certa forma ele também foi sentindo esse clima, né, dentro da casa, esse clima tenso a todo momento. Ele também presenciou muitas brigas entre os pais, né, e o Mark ele era muito explosivo e muito violento com a Elaine. E o Dylan talvez não entendesse completamente essa situação, mas ele sentia que aquilo estava errado, né? Ele não gostava da forma que o pai falava com a mãe. Com o tempo, mesmo que ainda existissem momentos ali de carinho, de normalidade entre o pai e os filhos, essas situações foram deixando marcas, né? A relação ali que antes era natural, próxima, legal ali de pai e filho, começou a ficar mais complicada. O ressentimento, né, começou a crescer entre eles. Então ficava aquele clima tenso e a partir disso também um distanciamento, né, do Mark com os filhos. Então, depois de 18 anos de casamento, o Mark e a Elaine finalmente se divorciaram e foi um divórcio conturbado, né? Foi bastante difícil para as crianças, demorou muito tempo, assim, foram vários anos, porque houve uma batalha pela custódia. Eles iniciaram esse processo em 2007, mas ele só foi finalizado, gente, em setembro de 2012. E em uma dessas audiências de separação, o Dylan, ele foi chamado para falar. O Corey, ele não foi chamado porque ele já tinha 18. Então, assim, ele já podia fazer o que ele quisesse da vida dele, né? Mas nessa audiência que eles chamaram o Dylan, foi para perguntar pro Dylan com quem ele queria morar. Se ele queria morar com o pai ou com a mãe. E o Dylan foi claro em dizer que ele queria morar com a mãe. Então, a Elaine conseguiu a custódia, né? E o Dylan, ele ficou muito feliz com isso, porque ele e o pai já estavam ali com aquele relacionamento tenso, como eu disse pra vocês. Especialmente depois que começou esse lance do divórcio, né? Esse relacionamento ficou ainda pior. E assim, gente, pelo que eu entendi, teve todos esses anos aí da batalha do divórcio, da custódia, porque de início tava tendo essas visitas amigáveis ali, né? Entre pai e filhos, eles viajavam juntos, faziam algumas coisas juntos, mesmo já eles estando separados. Só que agora, depois que teve essas audiências, o tribunal deu ao Mark direito de visita, só que eram visitas agendadas pelo tribunal. Então não era assim visita... quando der eu vou te visitar, ou a gente marca um dia, não, esse dia não deu, agora vai ter que ser no outro. Não, eram dias específicos agendados pelo tribunal, pelo que eu entendi, tá? E vocês já vão entender por que eu tô mencionando isso. Então dá a entender que depois que teve, realmente, que finalizou o divórcio, finalizou a custódia, a coisa ia ficar mais séria, né? Assim, as visitas seriam agendadas e sempre ali com a justiça no meio. E essas visitas sempre ao Dylan, né? Porque no caso do Corey é um pouco
diferente. No caso do Corey, quando o divórcio aconteceu, como eu já disse, ele já tinha 18 anos. Ou seja, legalmente maior de idade. Por isso ele não precisava entrar ali naquela disputa formal de custódia. E ele podia decidir por conta própria, aonde ele queria morar, com quem ele queria ter mais contato, quando ele iria visitar. No caso do Dylan, ele ainda era menor. Aqui, nessa época, ele estava com 13 anos. Então, ele estava sujeito aí às decisões judiciais sobre a guarda e as visitas. E é um momento bastante tenso tudo isso. Um divórcio nunca é algo legal, fácil, saltitante, né? Mesmo que seja feito de uma forma amigável, sempre vai deixar marcas. E ainda mais quando os divórcios são mais complexos, que não tem mais nenhuma chance de relacionamento, ou como aqui tem uma batalha, né, pela custódia. E pro Mark foi muito difícil ele ouvir que o filho não queria morar com ele. Mas enfim, ele pelo menos tinha esse direito aí dessas visitas, né, agendadas. Então a gente chega no dia 18 de novembro de 2012, eram alguns dias antes do feriado de Ação de Graças, e era exatamente aqui, nesses dias, nesse feriado, que estava agendada a primeira visita ali, né, depois de toda a batalha, de todo o divórcio, entre o Mark e o Dylan. E o Dylan, ele iria passar alguns dias na casa do pai. O caso todo aqui, gente, se passa no estado do Colorado, nos Estados Unidos. A Elaine, o Corey e o Dylan, eles moravam na cidade de Monument. E o Mark estava morando em Bayfield, 2 cidades ali do Colorado, que tem aí uma distância mais ou menos de 6 horas de carro. Então, o Dylan não queria ir nessa visita, ele não queria fazer essa viagem, ele queria ficar na casa dele, aproveitando o feriado, fazendo esportes, como ele sempre gostava, jogando videogame, enfim. Curtindo a casa ali com o irmão, com a mãe, ele gostava muito disso. Mas a visita foi agendada e estipulada ali pelo tribunal, como eu falei para vocês. Então, ele não tinha escolha, ele tinha que ir. A Elaine, ela também não queria, né, essa visita, ela preferia 1000 vezes passar o feriado de Ação de Graças com o filho, mas mesma situação, ela tinha que cumprir ali o que o tribunal tinha dito, né? Então, nesse dia 18 de novembro, ela comprou um voo para o Dylan, ela leva o Dylan até o aeroporto, esse aeroporto ficava, pelo que eu entendi, uma cidade vizinha ali, e aí era um voo muito mais rápido, né, para facilitar esse trajeto e o Dylan não ter que viajar 6 horas de carro ou de ônibus. Então, ele fez esse voo até uma cidade vizinha de Bayfield, que era a cidade do Mark. Quando ele chegou nessa cidade vizinha, o Mark estava lá esperando por ele. Tem imagens do aeroporto, né, quando o Mark recebe o Dylan, eles saem do aeroporto. E aí eles pegam um carro para dirigir até a cidade de Bayfield, que ficava ali cerca de 30 minutos, mais ou menos, do aeroporto. E já nessas imagens do aeroporto, a gente vê assim que não é uma imagem de um pai e filho que estão se encontrando, que estão com muita vontade de um ficar com o outro, né? Pelo menos isso é o que a gente percebe do Dylan. Havia uma tensão ali já no ar. Outra coisa também, que o Dylan não gostava de ir na casa do pai, porque ficava numa região muito afastada, uma região mais rural. Não tinha muita coisa para o Dylan fazer. E essa visita foi ainda mais difícil para o Dylan, porque dessa vez o Corey não foi, né? O Corey, normalmente ele ia com o irmão nessas viagens, só que nessa viagem especificamente o Corey decidiu ficar em casa com a mãe. E também porque ele não era obrigado assim como o Dylan, né? Ele não estava ali no meio dessas visitas agendadas. No caminho do aeroporto até a casa do Mark, eles pararam em um Walmart para comprar algumas coisas. Também tem imagens de câmeras de segurança desse momento. E é possível ver, gente, assim, que o Dylan não tá feliz. Ele tá sempre afastado do pai. Quando a gente vê assim um pai e um filho felizes fazendo compras, você vê que eles vão estar interagindo em todos os momentos, vão estar ali escolhendo coisas legais para comprar, mas ali não, dava para ver que o Dylan não queria estar ali. E é dito que na última visita que ele tinha tido com o pai, eles tinham discutido bastante e principalmente sobre o divórcio, sobre a mãe, enfim, não era um clima legal. As mensagens que o Dylan mandou para a mãe também, né, logo depois que ele chegou ali na cidade onde o pai morava, não eram nada animadoras, né? Porque quando a Elaine perguntou
se ele já estava com o pai, se ele já tinha chegado, tudo certinho. Ele respondeu que sim, assim, bem curto e grosso, e depois mandou um emoji daquela carinha, assim, de que tá bravo, assim, sabe? Inclusive, nas imagens que a gente vê do Walmart, dá pra ver o Mark comprando algumas coisas, olhando assim, e o Dylan tá sempre no celular. Isso porque ele estava falando com um amigo que ele tinha feito ali na região. E ele estava programando dormir na casa desse amigo. Ou seja, mais um indício de que o Dylan não queria nem ficar perto do pai. Assim, quanto menos ele ficasse perto do pai, melhor era, né? Então ele estava combinando de dormir na casa desse amigo. Só que o Mark não deixou. O Mark falou que não, que ele tinha que dormir em casa, que ele tinha direito a essa visita e tudo mais. E aí o Dylan avisa, então, esse amigo que o plano não daria certo, que ele teria que dormir na casa do pai, mas que eles já se encontrariam de manhã bem cedinho, assim. Eles marcaram cerca de 6h30, 7 horas da manhã. E esse comportamento faz a gente ficar questionando o que fazia o Dylan se sentir tão desconfortável perto do pai. Será que era só essa relação que ele via, né, do pai, da mãe, as brigas, o divórcio, ou tinha algo a mais? Algo que deixava o Dylan tão distante do pai que a gente vê nas imagens que ele nem sequer olha pro pai. Dá a impressão que ele tem até uma repulsa, assim, um distanciamento muito grande. Bom, antes ainda deles chegarem na casa do Mark, eles iriam jantar. Só que é dito que de última hora o Dylan falou que ele não queria jantar, que ele não queria ir parar em algum lugar para jantar, então eles só passaram num drive do McDonald's, pegaram um lanche e aí sim foram para casa do Mark. Cerca de 9h30 da noite, mais ou menos, o Dylan manda algumas mensagens para a mãe. E na manhã seguinte, o seu amigo esperava ansiosamente, né, pela visita ali do Dylan para eles passarem o dia juntos. Só que o Dylan não apareceu. Segundo o pai, o Mark, ele acordou por volta das 7h30 da manhã e o Dylan estava dormindo na sala, que era aparentemente onde o Dylan sempre dormia. Ele não tinha um quarto na casa do Mark, ele gostava de dormir na sala. Então o Mark acordou, viu que o Dylan estava ali dormindo na sala. E o Mark tinha algumas tarefas para fazer naquele dia e ele tenta acordar o filho, falando pro filho ir junto com ele fazer essas tarefas. Só que o Dylan se negou, falou que não queria, que queria ficar dormindo. Então o Mark simplesmente deixou que ele continuasse dormindo. E depois disso, o Mark saiu de casa para fazer as coisas que ele tinha que fazer. Depois ele volta para casa por volta das 11h30 da manhã ainda e o Dylan já não estava mais em casa. Segundo o Mark, a porta da casa estava aberta, a TV estava ligada e estava passando desenhos da Nickelodeon. E na frente, assim, da TV tinha uma mesinha e tinha uma tigela de cereal. Então dava a impressão que o Dylan acordou, pegou um cereal, começou a assistir desenhos e em algum momento saiu. E o Mark acreditava que o Dylan tinha saído porque nem a mochila estava na casa, o celular do Dylan também não. E o Dylan, ele tinha uma vara de pescar que ficava ali na casa do Mark e essa vara também não estava na casa. Então, o Mark acreditou que o Dylan tinha saído para encontrar aquele amigo, né, que ele já tinha mencionado, que não era algo estranho de acontecer. O Dylan tinha, pelo que eu entendi, até mais de um amigo ali nessa região, nessa cidade. Então, ele achou que era isso que tinha acontecido. O Mark, então, ele decide tirar um cochilo ali, meio que na hora do almoço, e ele acordou por volta das 2h da tarde, e o Dylan não tinha voltado. Nesse momento, ele começou a tentar entrar em contato com o filho, né? Já faziam aí algumas horas que ele não sabia onde estava o Dylan. Então, ele ligou para alguns amigos, mandou algumas mensagens, mas ninguém sabia onde o Dylan estava. Por volta das 3h da tarde, o Mark decide, então, sair e procurar o Dylan pela cidade. Ele foi até algumas casas de alguns amigos que ele sabia que o Dylan tinha ali na região, ninguém sabia nada sobre ele. Ele vai também falar com aquele amigo, então, né, que o Dylan tinha marcado de se encontrar na manhã seguinte. E esse amigo fala que ele estava tentando entrar em contato com o Dylan o dia inteiro, porque eles realmente tinham marcado de sair, né? Mas que ele não tinha visto o Dylan e que ele não tinha nem conseguido falar com ele. E foi nesse momento que o Mark começou a ficar realmente muito preocupado. Ele foi até a delegacia de Bayfield para informar que não conseguia encontrar o filho e enquanto ele estava lá, ele mandou uma mensagem para a mãe, né, para Elaine, para ver se ela tinha tido alguma notícia do Dylan, né, já que o Dylan era mais próximo a ela, de repente ele contou alguma coisa. Só que a Elaine, ela disse que achou muito estranho
né, o Mark entrar em contato com ela para saber do Dylan, sendo que o Dylan estava com ele. A Elaine, ela entrou em pânico, assim, imediatamente. Ela ficou muito preocupada e ela registrou o desaparecimento do Dylan lá na delegacia da cidade dela também. E imediatamente também ela foi até a cidade onde o Mark morava. E só para vocês entenderem, a Elaine, nesse ponto aqui, ela já tinha um novo parceiro, o Mike. Vai ficar um pouco confuso, tá? O Mike é o novo parceiro aqui da Elaine. O Mark é o ex-marido, o pai dos meninos, tá? Mas é porque nesse momento a Elaine vai junto, né, com esse novo parceiro, não sei se ele já era marido dela ou não, mas o Mike e o filho, o Corey, os três vão de carro até a cidade de Bayfield, onde o Mark mora. E eles vão de carro, né? Então eles iriam demorar um tempo ainda até chegar lá. Quando eles chegam na cidade do Mark, já era assim, tarde da noite, mas eles vão diretamente para a delegacia para fornecer qualquer informação para que ajudasse a encontrar o Dylan e também para saber, né, o que já tinha sido apurado até o momento. E depois disso, eles vão até a casa do Mark. Quando eles chegam na casa do Mark, já era assim, 1, 2 da manhã, né? Na verdade, então já era o dia 19 de novembro. Só que não existia ali nenhuma pista, ninguém sabia do Dylan, ninguém tinha falado com ele. O Mark contava, né, toda aquela história aqui que eu já contei pra vocês. Então, o que eles fizeram nesse primeiro momento foi fazer uma busca ali pela região. E nessa busca participaram ali, né, os familiares também, membros da comunidade, amigos do Dylan e a polícia também. Só que o que era estranho era que, enquanto estava todo mundo procurando pelo Dylan, o Mark, o pai, ficou dentro de casa. E mais estranho ainda é que ele ficava dentro de casa com as luzes apagadas. Ele nunca acendia nenhuma luz, parecia que ele não queria que alguém soubesse que ele estava lá dentro. Não se sabe exatamente por que ele teve esse comportamento, mas era estranho, né? E a gente sabe, assim, que cada pessoa vai lidar diferente com um momento como esse. Às vezes alguém fica mais apavorado, fica com pânico, fica meio que sem ação. Mas era estranho o pai, né, desse menino não estar ali ajudando nas buscas. Principalmente quando foi ele a última pessoa que o viu. E o Dylan, ele era um adolescente típico, né? Ele sempre estava no celular, ele sempre estava mandando mensagem para alguém, para amigos, para a mãe, ele sempre estava nesse contato com a mãe. E isso era muito estranho, ele simplesmente não ter falado com ninguém. Isso foi algo que a mãe também já achou estranho, mesmo antes dela saber qualquer coisa, porque ela era muito conectada com o Dylan. E o Dylan tinha mandado mensagem para ela na noite anterior, por volta ali das 9h30 da noite, e ela achou estranho que depois ela não recebeu mais nenhuma mensagem dele. Só que, óbvio, ela pensou assim, não, mas ele tá lá, de repente tá curtindo com algum amigo, né, tá fazendo outras coisas mais interessantes do que ficar no celular. E aí, quando ela soube que o Dylan tinha sumido, ela imediatamente sabia que algo sério tinha acontecido. Que ele não ter mandado mensagens para ela depois, até porque ela sabia que ele dormia bem mais tarde do que 9h30 da noite, era estranho, né? Era estranho ele não ter mandado mais nada para ela, nem que fosse para reclamar. Além dessa mensagem que ele mandou para a mãe às 9h30 da noite, ele só mandou mais uma mensagem para aquele amigo que ele deveria encontrar na manhã seguinte. Também mandou ali à noite, né, mais ou menos no mesmo horário, falando que sim, que ele estava tudo confirmado, que na manhã seguinte ele estaria na frente da casa do amigo para eles passarem o dia juntos, coisa que não aconteceu. A polícia, ela foi informada ali dos últimos passos do Dylan, né, eles tiveram acesso ali às imagens do Dylan chegando no aeroporto, as imagens do Walmart, né, e eles sabiam. Então, o Dylan veio para cá, né? O Dylan esteve em contato com o pai. Eles muito provavelmente voltaram para casa. O que aconteceu depois? Eles vão conversar, obviamente, com o pai, né? Com o Mark. E o Mark, ele disse que ele teve várias tarefas para fazer ali do momento que ele acordou até as 11h30, que foi quando ele voltou para casa e percebeu a ausência do Dylan. Ele foi a um escritório de folha de pagamento do trabalho dele, ele foi também ao escritório do advogado de divórcio e também aos correios, porque ele tinha que enviar um cheque de pensão alimentícia para Elaine. E a polícia pôde confirmar que ele realmente esteve em todos esses locais. O Mark, ele mencionou para a polícia que existia um acampamento próximo à casa dele e que o Dylan pode ter ido para lá para ver como era esse acampamento, alguma coisa assim, ou que o Dylan poderia ter ido até a casa daquele amigo que ele tinha combinado a pé. Pelo que eu entendi, o Mark levaria o Dylan
na casa desse amigo. Por quê? Porque a distância era bastante considerável, era cerca de 15 quilômetros a distância da casa do Mark até a casa do amigo do Dylan. Só que quando o Mark acordou naquela manhã, o Dylan ainda não tinha acordado, né? Eu contei pra vocês aqui que ele tentou acordar o filho, segundo ele, né? E o filho falou que não queria acordar, que ele queria ficar dormindo. Então, o Mark disse pra polícia que ele pensou assim, então ele nem vai na casa do amigo, não vou precisar levar até a casa do amigo. Então ele falou, não, então vamos sair comigo fazer algumas tarefas. E o Dylan fala, não quero fazer tarefa, me deixa dormindo. E aí, ele deixou o filho dormindo. Então, ele acredita que depois que ele saiu de casa para fazer as tarefas dele, o Dylan pode ter decidido ir a pé até a casa desse amigo. Só que, de novo, era uma distância de 15 quilômetros. É uma distância bastante grande. E eu tenho que lembrar vocês que estamos em novembro, no estado do Colorado, que é um estado bastante frio. E pelo que eu pesquisei, gente, em novembro, no Colorado, já está bem frio. Temperaturas de -7, -10. Então, é um pouco difícil de a gente acreditar que o Dylan resolveu sair nessa caminhada de 15 quilômetros sozinho, um menino de 13 anos, num frio desse. Não parecia muito lógico. E ainda mais sem avisar ninguém, né? Se ele tivesse decidido assim, vou na casa do meu amigo, ele iria avisar esse amigo, estou indo, né? Daqui um tempo eu chego aí, só para avisar que estou indo a pé, vou demorar, qualquer coisa do tipo. Ele era essa pessoa de avisar, mas não avisou ninguém e simplesmente sumiu. Assim como vocês estão pensando aí, a Elaine, ela sabia desde o início que tudo isso que o Mark estava falando era mentira. No fundo, ela já desconfiava que o Mark tinha algum tipo de envolvimento com o desaparecimento do Dylan. Só que a polícia, pelo menos nesse primeiro momento aqui, eles estavam considerando a possibilidade do Dylan ter fugido. Talvez o Dylan não quisesse mais ficar naquela casa. Ele não gostava daquela casa, né? E de certa forma, isso também faz sentido, né? Ele ter fugido. Só que para Elaine isso não fazia sentido. Não fazia sentido que o filho tivesse fugido sem falar nada para ela. Ela acreditava que se o filho realmente tivesse feito isso, né, fugido, ele teria falado com ela. Ele teria mandado uma mensagem, ligado, ele daria algum sinal. Nada daquilo fazia sentido para ela, porque ela conhecia muito bem o Dylan. Ela sabia o filho que ela tinha. Bom, as buscas continuavam ali na região, né? E como eu citei aqui para vocês no início, a região onde o Mark morava era uma região de floresta. O Mark, ele morava perto da Floresta Nacional de San Juan e das Montanhas de San Juan, que é um lugar imenso, cheio de florestas densas, vales profundos, canyons, ou seja, tudo que dificultava essa busca. Mesmo assim, as equipes de busca e salvamento se esforçavam o máximo, assim, eles foram em cada canto daquela floresta das montanhas. Eles usavam drones para facilitar essa busca também. Eles usavam quadriciclos, cães farejadores, tudo que eles podiam usar para tentar entrar em todos esses lugares aí, né, de florestas e de montanhas. E teve um momento em que um dos cães chegou a farejar algo do lado de fora da casa do Mark, mas pelo que eu entendi, eles não conseguiram confirmar se era mesmo o cheiro do Dylan, porque naquele dia não havia nenhum pertence do Dylan ali à disposição para eles fazerem esse tipo de comparação. O que é algo estranho, né, gente? Mas assim, pelo menos é o que está escrito nas fontes. Eles não conseguiram comprovar que o cheiro que o cão estava farejando era realmente do Dylan. O cão deu um sinal, mas ficou no ar, né? Eles não conseguiram comprovar. Os dias foram passando, as buscas continuavam, mas não havia nenhum sinal do Dylan. O dia de ação de graças chegou, né? E não houve qualquer tipo de comemoração. Nenhuma notícia, nenhuma pista. A Elaine e toda a família, obviamente, estavam arrasados. Ela, o Corey, vários amigos e parentes acabaram até organizando as suas próprias buscas ali, né, para fazer além da polícia. E também eles organizaram campanhas de arrecadação de fundos para tentar ajudar de alguma forma, porque a gente sabe que essas buscas tudo sempre acaba tendo algum tipo de custo, né, folhetos e tudo mais. Então eles faziam essas arrecadações
informações também e muita gente ajudava. Eles criaram, inclusive, até uma página no Facebook para isso, né? Que acabou sendo essencial para organizar as informações, reunir mais voluntários ainda, para divulgar o tanto que pudessem. E através dessa arrecadação de fundos também, a família ofereceu uma recompensa de $50.500 por qualquer pista que ajudasse a encontrar o Dylan. Só que, gente, desde o início, como eu falei pra vocês, a Elaine, ela sabia que o Mark estava envolvido. Então, assim, ela estava ali nas buscas, ela estava na esperança de encontrar o filho, mas, assim, dentro dela, ela sabia que algo mais grave tinha acontecido e que o ex-marido estava envolvido. Ela nunca tirou isso da cabeça, era a intuição de mãe falando mais alto. Ao contrário do Mark, a Elaine, ela conhecia muito bem o Dylan. Então, algumas coisas ela achou estranho já desde o início, quando o Mark começou a contar as histórias, né? Uma das coisas foi que ele disse que o Dylan saiu, né? Levou a mochila, o celular, e aí até aí tudo bem. Mas ele disse que o filho levou uma vara de pescar, né? Que era dele, que ficava na casa. Só que a Elaine sabia que o Dylan nem gostava muito de pescar. Na verdade, ele tinha quase nenhuma prática com a pesca. Ele já tinha tentado algumas vezes, inclusive com o pai, mas não era algo que ele fazia sempre. Não era algo que do nada, naquele dia ele ia pegar uma vara e ia sair pescar. Ela disse que o Dylan, ele não tinha nem a experiência de colocar a linha de pesca na vara. Sabe, assim, então era totalmente improvável. Outra coisa também foi o detalhe que o Mark disse que o filho estava muito provavelmente assistindo o Nickelodeon, né? Que quando ele chegou tinha um serial lá e a TV estava ligada. Só que a Elaine sabia que o filho já não assistia o canal de desenhos, a Nickelodeon, há muito tempo. Que ele já estava na vibe ali da MTV, de música, de outras coisas. Então, realmente parecia que o Mark estava dando ali respostas ou características do filho, sendo que ele nem conhecia realmente o filho, nem sabia do que o filho gostava, quais eram os hobbies do filho, quais eram as manias dele. Ele não sabia, ele estava falando coisas genéricas ali para despistar. E nesse ponto aqui, gente, o caso do Dylan, ele não estava só ali na região mais, né? Ele já era um caso falado na mídia nacional lá do país. E até em uma das fontes diz que o caso do Dylan passou no investigação Discovery na época, justamente para ajudar a divulgar. Então, já era um caso bastante grande. Através dessa divulgação toda, obviamente, sempre aparecem dicas, né? Pessoas que ligam para falar que tinham visto o Dylan em um tal lugar, em tal estado, em tal cidade, mas nunca conseguiram provar nada, nunca teve uma pista mais forte que veio dessas ligações. Às vezes as pessoas se enganam, às vezes as pessoas ligam realmente para confundir, como a gente já viu, né, que querem participar de alguma forma aí do caso e dão pistas falsas. Mas o que a gente tem é que nada disso virou algo concreto. E, infelizmente, por mais que a maioria das pessoas quisesse acreditar que ele tinha realmente só fugido de casa, os dias iam passando, né? E nenhuma pista aparecia, nenhum avistamento concreto. E aos poucos as autoridades também começaram a temer o pior, né? A polícia também, que no início achava, não, acho que ele só fugiu. Agora eles estavam achando que algo ruim tinha acontecido. E essa sensação ficou ainda mais forte por causa do comportamento do Mark, né? As pessoas já estavam desconfiando dele e só piorava, porque o Mark, ele não ajudava nas buscas, como eu falei para vocês. Às vezes ele nem queria sair de casa. Às vezes alguns colaboradores, assim, que estavam ali coordenando uma busca, fazendo algo nesse sentido, queriam falar com ele e ele não saía de casa, ele não atendia essas pessoas. De novo, algumas pessoas falavam que era apenas o jeito dele de reagir, que ele poderia se sentir responsável de alguma forma, então ele estava muito abalado, muito abatido, e cada pessoa lida de um jeito, né? Mas nesse ponto, a maioria das pessoas aqui já achavam esse comportamento muito mais estranho do que compreensível. E um comportamento do Mark que chamou bastante atenção foi que ele começou a falar do Dylan no passado. E a gente sabe, né, que quando isso acontece, normalmente é porque a pessoa já sabe, né, que o seu ente querido ou a pessoa que ele está se referindo já não está mais vivo.
Teve uma vigília que eles fizeram pelo Dylan, e aí algumas pessoas falaram, alguns familiares, e é dito que o Mark também falou, se mostrando esse pai emocionado, que queria que o Dylan voltasse para casa, mas ele falava do Dylan no passado. E na verdade, eu vi uma entrevista dele, que ele faz exatamente isso. Ele fala algumas frases, por exemplo, todo mundo sabe o quanto eu amei o meu filho, o quanto eu cuidei do meu filho. E o mais estranho é quando ele fala que o Dylan era um garoto muito bom. Bom, no 9º dia de buscas, a polícia chegou à conclusão que provavelmente eles não estavam mais atrás de um fugitivo e que sim, eles estavam em uma missão de recuperar um corpo. E as suspeitas em cima do Mark só aumentavam, principalmente quando a ex-esposa dele, a ex-ex, antes da Elaine, resolveu falar. Segundo ela, teve uma vez que o Mark disse que se um dia ele precisasse se livrar de um corpo, o lugar perfeito para esconder esse corpo seria nas montanhas. E não parou por aí, porque a Betsy, ela disse que no processo de divórcio que ela teve com o Mark, que também não foi algo tranquilo, o Mark disse para ela que ele preferia tirar a vida dos filhos que ele tinha com ela do que deixá-la ficar com eles. Ou seja, a Betsy, assim como a Elaine, elas sabiam que o Mark estava envolvido. E sabe o que o Mark começou a fazer? Quando ele começou a perceber que estava todo mundo ali olhando para ele, ele começou a jogar a culpa na Elaine. Ele disse a seguinte frase, abre aspas, obviamente não é segredo que acredito que a Elaine pode estar envolvida nisso. Eu não sei como ela faria, não sei quem mais estaria ajudando, mas não consigo tirar da cabeça que há a possibilidade dela ter tido algum envolvimento. Fecha aspas. É claro que a polícia não comprou essa história, eles sabiam, eles já tinham investigado, inclusive eles investigaram todo mundo da família, né? Sempre quando tem assim um desaparecimento, eles investigaram a Elaine, o Corey, né, o irmão mais velho, o marido atual, né, o parceiro atual da Elaine também, e não tinha nada contra eles, apenas contra o Mark. E algo para mencionar aqui para vocês que eu achei bem bacana nesse caso, é que a Betsy, essa primeira esposa do Mark, ela teve 2 filhos com ele, né, eu só não consegui exatamente se eram 2 meninos ou um casal, mas o que eu tenho certeza é que o mais velho era um menino, o Brandon, e eles ajudaram muito a família da Elaine, né? Porque, pelo que eu entendi, os filhos do primeiro casamento do Mark tinham uma certa relação com o Corey e com o Dylan, né? Eles eram meio irmãos, né? Nesse momento aqui, eles também estavam unidos. E também estavam unidos na desconfiança em cima do Mark. Inclusive, esse filho mais velho do primeiro casamento, o Brandon, ele morava longe, ele morava cerca de 7, 8 horas de distância ali da cidade onde o Dylan desapareceu. E ele foi até lá para ajudar nas buscas, foi até lá para falar com a polícia também, porque ele também não tinha uma relação muito boa com o Mark, a relação ali de pai e filho não era das melhores, ele estava tendo também basicamente os mesmos problemas ali que o Corey e o Dylan tinham com o Mark, então foi bastante importante também para a polícia saber do casamento anterior, né, que era um padrão ali meio que se repetia, esse relacionamento conturbado com os filhos. Bom, mas continuando, eu não sei exatamente em que ponto, tá, em que dia exatamente aconteceu, mas, conforme essas suspeitas em cima do Mark foram aumentando, eles levaram novamente cães farejadores para a região da casa do Mark. Só que dessa vez, dentro da casa do Mark. Pelo que eu entendi, eles não tinham feito isso antes, na parte de dentro da casa. Não sei exatamente qual o motivo, né? Mas chegou o momento, então, que eles levam esses cães farejadores para farejarem dentro da casa do Mark. E os cães, eles alertaram em vários pontos dentro da casa, principalmente na sala de estar e na área traseira da caminhonete do Mark, indicando cheiro de possíveis restos humanos. Além disso, a polícia também usou o luminol na casa e a equipe encontrou pequenas manchas de sangue em diferentes locais, também ali da sala de estar, incluindo o braço do sofá, uma almofada, numa parte embaixo do tapete também. Também havia vestígios de tecido biológico que mais tarde foram considerados compatíveis com sinais iniciais de decomposição. Só que as quantidades encontradas na casa eram pequenas, então assim, não é igual como a gente já viu em alguns casos que eles usam o luminol e a sala simplesmente acende e você consegue ver realmente que ali aconteceu um crime, né? Eram pequenas manchas de sangue
que poderiam ter outras explicações. Então, nesse primeiro momento, eles já não conseguiram, assim, dizer que realmente um crime tinha acontecido ali. Não era material suficiente do ponto de vista legal para justificar uma prisão ali imediata. Mas é claro que a polícia vai perguntar pro Mark, né? O que aconteceu? O que aconteceu aqui na casa? E o Mark tinha uma explicação. Agora, né? Uma coisa que ele não mencionou até esse momento. Ele disse que na noite anterior, ali do dia 18 ainda, ele e o Dylan, eles tiveram uma pequena discussão na sala. Ele falou que essa discussão ficou um pouco física e foi nesse momento que o Dylan se feriu, ele teve pequenos ferimentos, resultaram naquelas pequenas manchas de sangue. Só que óbvio, né, isso só aumentava a desconfiança no Mark, porque ele não conseguiu explicar onde o Dylan se feriu, como foram esses ferimentos, e fora que ele só tá contando isso agora, né. Ele também começou a dar várias outras versões pro que tinha acontecido com o Dylan, né? Primeiro ele falou, eu acho que ele saiu com a mochila, foi ver o amigo com a vara de pescar. Daí tinha a versão que ele pudesse ter fugido. Daí tinha a versão que ele saiu de casa e ele pode ter sido morto por um caçador. E depois teve também a versão de que algum animal pode ter feito alguma coisa com o Dylan, ter atacado ele no meio da floresta. A polícia então resolve fazer o Mark passar por um detector de mentiras. E eles fazem também a Elaine e o atual parceiro dela, que o Mike, também passarem pelo detector de mentiras. O Mike e a Elaine passaram com louvor. Nada assim de estranho no teste deles. Ao contrário do Mark, né? Como vocês já imaginam. O teste do polígrafo apontou que o Mark estava mentindo. E principalmente quando fizeram a seguinte pergunta para ele: você sabe aonde o Dylan está? Só que o Mark, ele tinha também uma explicação para isso, porque deu tanta alteração quando fizeram essa pergunta para ele. Ele disse que na interpretação dele, quando perguntaram, você sabe onde o Dylan está, ele não entendia como uma pergunta de forma literal. Segundo o Mark, ele não sabia exatamente onde o filho estava, mas ele acreditava que a Elaine tinha algo a ver com o desaparecimento. Para ele, isso justificava a sensação de que ele achava saber onde o Dylan estava, o que teria confundido a sua resposta durante o exame. Ele insistiu várias vezes que ele não sabia onde o Dylan estava, que ele estava falando a verdade, e que na verdade ele ficou nervoso porque ele tinha essa sensação que a Elaine estava envolvida. E ele afirmou que a pergunta era muito confusa e que isso causou ali a falha no dispositivo. É claro, né, gente, eu sempre tenho que falar aqui que teste de polígrafo não é uma coisa, assim, 100% exata, super confiável. Várias coisas podem influenciar no resultado de um teste de polígrafo, né, inclusive o nervosismo, que é natural nesse momento. Mas, mesmo assim, né, a batata do Mark aqui já estava assando há muito tempo, todo mundo desconfiava dele, todo mundo queria apenas que ele dissesse o que aconteceu e aonde o Dylan estava. A única questão aqui é que eles não conseguiam provar que o Mark estava envolvido. Não tinha nada ainda sólido, assim, que ligasse ele a esse desaparecimento. Eles precisavam de algo mais incontestável, que mostrasse realmente que ele machucou o Dylan, que era isso, né, que as pessoas estavam acreditando. Só que o Mark, ele tentava a todo custo tirar o foco de si mesmo, né? Quando ele dava algumas entrevistas, os pronunciamentos, ele sempre tentava falar sobre isso, né? Que o foco principal era encontrar o Dylan e, novamente, ele se referia ao filho no passado, né? Ele chegou a dizer algumas frases como o filho era a luz da vida dele, que significava tudo, que ele só queria tê-lo de volta em casa. E ele falava nessas entrevistas que ele não queria que a atenção da imprensa e das pessoas se voltassem exclusivamente para ele, porque, segundo ele, o mais importante era manter o foco na busca e na investigação do Dylan, né? Saber o que tinha acontecido com ele. Nessas entrevistas, ele diz também que ele está sempre cooperando com a polícia, que a polícia já foi até a casa dele várias vezes e que se eles precisassem ir de novo, era só pedir, que ele deixaria a polícia revistar o quantas vezes fosse necessário. Só que, por mais que o Mark insistisse que ele não queria que o foco ficasse ali em cima dele, foi exatamente isso que aconteceu. Principalmente quando o irmão mais velho, o Corey, resolveu contar algo que ele estava guardando já há algum tempo. Algo que, segundo o Corey, explicava o porquê do relacionamento do Mark e do Dylan estar tão distante.
O Corey, ele revelou que havia um motivo muito mais sério por trás do desconforto do irmão. Uma informação que até então ninguém de fora da família conhecia. Apenas o Dylan, o próprio Corey e o pai, né, o Mark. E que tinha potencial para mudar completamente a forma como todos enxergavam esse caso. E foi a partir desse momento aqui que esse caso, né, essa história começou a ganhar aí um tom bem mais perturbador. E eu preciso avisar que se você tem o estômago um pouco sensível, essa parte pode ser um pouco difícil. E o que o Corey contou então para a polícia? Ele contou sobre algumas fotos. Fotos que o Corey e o Dylan encontraram no laptop do pai. Vamos lá. Eles fizeram uma viagem com o pai alguns meses aqui antes de tudo acontecer, né? Do desaparecimento do Dylan. Nessa viagem, eles pediram o laptop do pai para fazer alguma coisa ali. Eles começaram a mexer e eles encontraram algumas fotos na lixeira, né? Como se essas fotos tivessem sido apagadas ali às pressas, mas ele esqueceu de esvaziar a lixeira. Nessas fotos, eram fotos tiradas pelo próprio Mark, eram como se fossem selfies, né? O Mark mesmo tirava a foto dele. Ele estava vestindo lingerie feminina, era uma lingerie vermelha. Ele também estava com uma peruca. E até aí, né, assim, é perturbador você ver o seu pai numa situação dessa, né? Mas piora, porque em algumas imagens o Mark aparecia comendo o que parecia ser fezes humanas retiradas de uma fralda. Já aviso, gente, que essas fotos existem na internet, tá? Então, se vocês quiserem, vocês podem olhar. Eu não posso colocar aqui, obviamente, né? E, assim, é complicado. É bem, assim, não recomendo, gente, tá? Não recomendo, mas eu sei que vocês vão olhar. Eu sei. Enfim, esse era o segredo do Mark, esse fetiche dele, a coprofagia. Eu acho que eu já falei disso em algum outro caso, eu tenho certeza, mas eu não lembro que caso foi. Explicando em termos simples aqui pra você, é alguém que tem essa excitação, esse prazer sexual em fezes ou em situações assim de extrema sujeira. E assim, nem preciso explicar o porquê que isso pode causar bastante vergonha em quem pratica. E pelo que eu pesquisei, gente, é algo também bastante perigoso, porque você pode ter, assim, um risco muito alto de infecção, várias doenças, enfim, né? Vocês imaginem. Então, devido a tudo isso, não é muita surpresa alguém que sinta esse prazer e que faça tudo isso, queira manter isso em segredo, né? Porque é realmente algo que as pessoas vão condenar. As pessoas vão achar nojento, as pessoas não vão achar aquilo normal, né? Mas vai ter aquela parcela pequena de pessoas que, como o Mark aqui, né? Que sentia prazer nisso tudo. Não sei, gente, assim, a origem do que tinha ali na fralda, não sei se pega do lixo, não sei se é dele. Enfim, gente, não vou dar detalhes. E só pra deixar claro, né, gente, assim, que eu não quero julgar ninguém que faça isso, porque, como eu sempre digo, se você tá fazendo isso lá na sua casa, você não tá prejudicando ninguém. Se você quer fazer isso com outra pessoa, a pessoa tá de acordo, vocês são adultos, enfim, né, cada um cuida da sua vida lá em quatro paredes, né. Mas, assim, é claro que eu acho que a grande maioria das pessoas vai achar isso uma prática repulsiva. É diferente de outros fetiches que a gente já conhece e a gente fala assim, acho estranho, mas ok. Mas realmente isso é algo mais... dá aquela coisinha no estômago, né? E outra coisa que eu preciso dizer também é que eu não acho que a pessoa que faz isso é sinônimo de uma pessoa criminosa, uma pessoa violenta, uma pessoa que vai tirar a vida de outra pessoa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas eu gosto sempre de deixar explicado. Bom, mas voltando aqui, quando o Corey e o Dylan, eles olham para essas fotos ali, eles olham o pai deles naquela situação, vocês imaginam como foi o choque, né? Porque não é só a imagem em si, porque pra gente já é chocante, e o Mark não tem nenhuma relação
com a gente, né? Não é nosso familiar nem nada. Agora, você imaginar o seu pai nessa situação, eu não consigo imaginar como foi o choque para esses meninos. Eles ficaram perdidos, eles não sabiam o que fazer, eles não sabiam se eles confrontavam o pai, eles não sabiam se eles se revoltavam de alguma forma. Então, nesse primeiro momento, o Corey, ele aconselha o Dylan que eles deveriam fingir que eles não viram essas fotos, não falar nada pro pai, mas alguma coisa ocorreu ali na cabeça do Corey dele tirar foto da foto, né? Ele pegou o próprio celular e tirou foto ali da tela do laptop das fotos que estavam na lixeira. E segundo o próprio Corey, ele disse que ele achou as fotos nojentas e que não era só o conteúdo que incomodava, era o fato que, de repente, parecia que eles não conheciam mais o próprio pai. O que mais que o pai poderia estar escondendo? Como eu disse, eles decidiram fingir que nada tinha acontecido, eles não confrontaram o Mark, eles não fizeram nada, eles terminaram essa viagem, voltaram para casa. Só que como que você vai agir normalmente depois de ver fotos, né, com aquele conteúdo? A partir do momento que essas fotos chegaram ao conhecimento ali dos meninos, alguma coisa aconteceu, principalmente com o Dylan, o mais novo. É dito que ele já estava bastante estressado com a questão da custódia, né? Que eles estavam brigando ali pela custódia do Dylan. E o Dylan já tinha, assim, um certo problema com o pai na questão da violência ali, né? Dele ser muito explosivo, tudo aquilo que eu já falei. Mas piorou quando ele viu essas fotos. É dito que quando o Dylan viu o pai naquela situação, qualquer respeito que ele tinha pelo Mark acabou naquele momento. Além do respeito que ele perdeu pelo pai, ele perdeu também toda a inocência de um menino ali de 13 anos, né? Vendo aquelas fotos. Parece que de uma hora para outra, aquele último fio de ligação que existia entre ele e o pai tinha sido rompido. Era um sentimento bastante complexo. Ele misturava raiva, frustração, tristeza, nojo, tudo junto ali, embolado, né, dentro de um menino de 13 anos, que só queria ter ali uma família normal, né? E ainda mais ele lidando com essa situação do pai querendo ficar com ele, né, na custódia, na batalha da custódia, dizendo que não queria. Ele queria ficar com a mãe, Lembrem-se, na última audiência que ele falou isso, que ele queria morar com a mãe, ele já tinha visto as fotos. Ele já sabia tudo aquilo do pai. Então era óbvio que ele não queria ficar com o pai. Parece que depois de ver aquelas fotos, para o Dylan, ficou muito claro que aquele homem não tinha mais o direito de exigir nada dele, que o Mark não tinha mais autoridade nenhuma. Ele já não era mais essa figura que merecia respeito ou obediência. Era alguém de quem ele queria distância física, emocional, qualquer uma. Ele não queria ficar perto daquele homem. E aí a gente tem que voltar para aquelas imagens de segurança lá, né, que eu mostrei já para vocês, que a gente vê o Dylan sempre longe do pai, que eu falei para vocês, né? Será que é só a questão ali do divórcio ou tem alguma coisa a mais? Tinha alguma coisa a mais. Realmente o Dylan tinha essa versão do pai, assim. Ele já não via mais o Mark como um pai, como alguém que ele tivesse que ter algum respeito, assim. Ele tinha essa repulsa. Ele não queria nem ficar perto do pai. Eu não sei, infelizmente, o que o Dylan estava sentindo naquele momento, né? Mas eu acho que podem ser várias coisas, como vergonha, uma desconfiança também, né? De você estar ali com uma pessoa e ficar pensando, o que ela esconde de mim, né? O que mais meu pai é capaz de fazer, além de comer, né? De uma fralda. Enfim, eu acho que é esse incômodo de estar perto de uma pessoa que realmente você não quer mais ter nenhuma relação. E é muito triste a gente ver essas imagens agora que a gente sabe disso. E falando em incômodo, eu acho que o que mais me incomoda é que o Dylan, ele foi obrigado a estar ali pelo tribunal, né? Ele não queria estar ali, ele falou que ele não queria estar ali, mas o tribunal falou, não, você vai estar ali. Isso me incomoda bastante. Tá, mas voltando então ao Corey aqui, ele tá contando tudo isso aqui pra polícia e tá contando o porquê que ele acha que essas fotos têm alguma relação com o desaparecimento do Dylan. Vamos lá. Eles descobriram essas fotos em agosto de 2012. O Dylan sumiu em novembro, certo? O Corey contou para a polícia que até certo ponto ele só tinha as fotos no celular, né? Porque ele tirou a foto da foto. Só que algum tempo depois, o Dylan pediu essas fotos para o Corey.
O Corey explicou que o Dylan, ele estava irritado, ele tinha discutido com o Mark, e o Mark, ele tinha falado alguma coisa de que o Corey não era um bom exemplo, que a Elaine não era um bom exemplo, alguma coisa desse tipo, e o Dylan ficou irritado com isso, e ele pediu essas fotos para o Corey como se fosse, assim, uma arma quando ele precisasse usar contra o pai. Eu vou ler exatamente aqui a mensagem que ele mandou pro Corey. Abre aspas. Ei, me manda aquelas fotos de cocô do papai, porque ele acabou de fazer um discurso sobre vocês serem um mau exemplo. E eu quero mostrar para ele quem ele realmente é. Fecha aspas. Ou seja, o Dylan estava pedindo essas fotos como uma arma realmente ali, como uma questão assim de poder, assim, que ele teria algo para jogar na cara do pai quando ele precisava. Só que é dito que o Dylan não fez isso, ele não mostrou as fotos, ele não continuou essa discussão com o pai. Mas ele tinha agora essas fotos para ele. E quando o Corey tá contando tudo isso para a polícia, eles começam então a se questionar se não foi isso o motivo que fez o Mark sumir com o Dylan, né? Porque o Dylan sabia desse segredo dele. Será que eles tiveram então uma discussão e o Dylan resolveu então usar essa arma contra o pai, mostrou as fotos e foi nesse ponto que o Mark percebeu que o segredo dele não era mais um segredo, que tinha mais gente sabendo. Será que o Dylan também contou que o irmão mais velho já sabia disso? E o Mark simplesmente surtou e tentou fazer qualquer coisa para deixar esse segredo enterrado? Como eu questionei vocês lá no começo do vídeo, né? O que uma pessoa é capaz de fazer para deixar um segredo continuar sendo segredo? Aparentemente, o Mark é capaz de tirar a vida do próprio filho. E o Corey, ele contou para a polícia também mais um detalhe, que depois que o Dylan já tinha desaparecido, que já estava tendo toda essa investigação, teve um dia que ele mandou mensagem para o pai, para o Mark, eles começaram a discutir por mensagem, porque era basicamente assim que estava a relação deles, né? E no meio dessa discussão, o Corey, ele mandou a seguinte frase para o pai, abre aspas, Hey, linda, você é o que você come, olhe no espelho. Fecha aspas. Claramente aqui uma provocação óbvia, né, do Corey em cima do Mark, mesmo que ele não tenha mencionado claramente as fotos aqui, né, essa questão do você é o que você come, né, está bem claro. E também, assim, acredito eu que seja o Corey tentando dizer pro pai, olha, eu sei do seu segredo, não sei o que você fez com o Dylan, ou se você fez para manter esse segredo um segredo, mas não vai dar certo, porque eu sei das fotos, é basicamente isso que ele tá falando, né? Mas o Mark não respondeu nada sobre essa frase, a discussão acabou por ali. E por mais que tenha tido toda essa revelação das fotos, essa mensagem, a polícia sabendo agora dessa tensão aqui entre a família, de tudo que o Dylan estava sentindo pelo pai, que eles poderiam sim ter discutido e o pai ter feito alguma coisa com ele, eles não tinham o quê? Provas, né? Que a gente sempre chega nessa parte, que a polícia tem que lidar com coisas mais concretas, né? E não só com o que mais provavelmente pode ter acontecido. Por mais estranhos que fossem o comportamento dele, a sucessão de mentiras, nada disso por si só era suficiente para justificar a prisão do Mark. A lei, ela exige evidências concretas, né, como eu estava falando, e naquela altura tudo que existia era circunstancial, né? Aqueles rastros mínimos dentro da casa, versões contraditórias, o histórico familiar, obviamente, ali cheio de problemas, discussões, mas nada concreto. Então, alguns meses foram se passando, um dia após o outro, nenhuma resposta definitiva sobre o que tinha acontecido com o Dylan. E é muito doido esse caso, gente. Na verdade, isso eu acho muito doido quando acontece lá nos Estados Unidos, porque em fevereiro de 2013, a família foi convidada para um programa de TV, o Dr. Phil. E se você conhece bastante de True Crime, você já deve ter visto o Dr. Phil em algum momento, porque ele sempre está envolvido, né, nos casos, ele sempre traz muito dos casos para o programa dele. Então, eles levaram o Mark, a Elaine e o Corey no programa. Eu só vou conseguir colocar fotos aqui, tá? Porque senão dá direitos autorais, mas vocês conseguem assistir o programa dele, esses trechos do caso aqui,
no YouTube. É só você colocar o nome aqui dos envolvidos, colocar Dr. Phil, já vai aparecer. E o programa, ele foi bastante tenso. O Corey e a Elaine, eles falaram bastante, eles ficaram muito emocionados, nervosos também, né? Enquanto que o Mark, ele só teve a postura, assim, defensiva, sem nada de emoção. E durante a entrevista ali, que eles ficavam questionando várias coisas, ele insistiu que não sabia o paradeiro do filho. Ele chegou novamente a acusar a Elaine de estar envolvida de alguma forma, que ele não sabia explicar como, mas ele sabia que ela estava envolvida. E a participação do Corey foi bastante emocionante, assim, sabe? Porque ele falou muita coisa, assim, na cara do pai. Ele foi muito corajoso, ele enfrentou o pai ao vivo, né? Ele disse que ele não considerava mais o Mark como pai, ele estava bastante emocionado, muita raiva, parecia que ele estava segurando tudo aquilo para falar, sabe? Mas ele também foi bastante firme na decisão de expor o que ele estava pensando. Eles falaram, obviamente, das fotos nesse programa, gente, e nesse ponto aqui as fotos já estavam pela internet inteira. Todo mundo já tinha visto as fotos, né, assim, e o Mark ainda foi na TV falar sobre essas fotos, mas enfim, ele disse que as fotos foram editadas, que alguém fez aquilo para incriminá-lo de alguma forma. Só que aí o Dr. Phil, ele começa a perguntar assim, não, então não é você nas fotos? E ele fala, não, sou eu nas fotos. Dele, mas alguém manipulou, então, para ficar assim, dele, não, eu mesmo manipulei as fotos, sabe? Ele não sabe mais explicar. Então, primeiro ele diz que alguém manipulou as fotos. Depois ele tá falando que ele deixou ser manipulado. Que ele mesmo que manipulou as fotos por algum motivo que ele não soube explicar. É bem confuso, assim, ou seja, né? Quando as coisas estão muito confusas, a gente já sabe o que tá acontecendo. A pessoa tá mentindo. Porque a verdade é direta e reta. É uma coisa só, né? A mentira é que ela tem todas essas coisas que você precisa ficar explicando aqui, explicando ali, não sei o quê. É bem interessante de assistir esse programa, ainda mais depois que você já sabe de todo o caso, tá? Então eu recomendo. Mas só um detalhe ainda mais desse programa, porque o Dr. Phil, ele pediu para todos participarem ali de um teste de polígrafo, né, de um detector de mentiras. E a Elaine e o Corey falaram que fariam novamente sem problemas nenhum, só que aí o Mark falou que não ia fazer. Na verdade, primeiro ele disse que ia fazer e depois ele falou que não ia mais. Inclusive, o Dr. Phil, ele ficou visivelmente irritado com o Mark. E ele destacou que em todos os anos de trabalho, nenhum pai que procurava um filho desaparecido tinha se negado a fazer o teste de detector de mentiras. É claro que esse programa foi péssimo para o Mark, porque as pessoas que já eram desconfiadas dele ficaram ainda mais, e as pessoas que tinham alguma dúvida agora não tinham mais nenhuma. Mas algo positivo desse programa foi que deu mais visibilidade ainda para o caso, tendo em vista que já faziam alguns meses, né, que esse caso tinha acontecido. Então é comum que os jornais comecem a falar de outros casos, né, não fiquem só em cima de um caso. Então isso trouxe novamente visibilidade para o Dylan. Bom, esse programa foi em fevereiro, né? E o que aconteceu é que em abril, ali, já logo em seguida, o Mark, ele saiu ali da cidade. Ele foi morar em outro lugar. Eu não consegui encontrar exatamente para onde ele foi, até porque ele, pelo que eu entendi, ainda trabalhava como caminhoneiro e a polícia não tinha ainda nenhuma evidência concreta para prendê-lo. Então, o que ele fez? Ele saiu ali da região, né? Foi morar em outro lugar. E enquanto tudo isso acontecia, os investigadores continuavam, né? Tentando encontrar qualquer pista que explicasse o que tinha acontecido com o Dylan. E uma pista muito importante veio do Mike, o atual parceiro da Elaine. Ele contou para a polícia que um pouco antes do Mark fugir, né, em abril ali, ele viu o Mark dirigindo por uma região estranha ali de montanhas. Isso porque o Mike, ele estava já de olho no Mark. Pelo que eu entendi, ele estava meio que vigiando o Mark para ver onde ele ia, o que ele estava fazendo, se ele ia a algum lugar suspeito. E foi exatamente isso que ele fez. Ele viu o Mark dirigindo por uma região de montanhas, que era uma região estranha, porque não é uma região que as pessoas passam ali no dia a dia, sabe? Assim, não, eu preciso passar por essa região para ir para algum lugar ou voltar. Não, era uma coisa totalmente aleatória. Então ele achou aquilo importante e contou para a polícia. E o que a polícia fez? Ela marcou uma busca
muito grande para fazer nessa região de montanhas. Essa região ficava a cerca de uns 13 a 15 quilômetros da casa do Mark, e ela não tinha sido propriamente vasculhada antes, porque tinha muita neve. Só que agora aqui eles marcam essa busca para junho de 2013, a neve já tinha ido embora e eles podiam fazer essa busca de uma forma mais satisfatória. Essa busca, gente, durou vários dias, tá? Mais de 5 dias, pelo que eu pude pesquisar, assim, direto, sabe? E felizmente ela trouxe bons resultados. Eles encontraram vestígios de restos mortais. Esses vestígios foram levados para análise e voltaram com a confirmação que eram do Dylan. Esses restos, eles eram parciais e estavam espalhados nessa área, não estava tudo junto. E entre o que foi recuperado, eles encontraram as roupas do Dylan, que eram aquelas roupas que ele foi visto nas imagens do Walmart, inclusive o tênis que ele usava também foi encontrado. Apesar dessa descoberta, a mochila não foi encontrada, o celular também não, e o crânio também não. Porque as autoridades, eles conseguiram recolher uma variedade de ossos e fragmentos, né? Que eles tinham sido expostos por meses a condições climáticas ali da região. Então, foi bastante difícil eles conseguirem determinar como o Dylan perdeu a vida. E principalmente porque eles não tinham o crânio. Essa era a maior dificuldade. Mas foi muito importante para os detetives descobrirem aquilo justamente no local onde o Mark foi visto dirigindo, né? O que o Mark estava fazendo ali, próximo ao local onde foram encontrados os restos mortais do seu filho. Quando o Mark soube, né, que os restos mortais foram encontrados, ele de novo tentou fazer a pose do pai abalado, triste, que ele ainda acreditava que ele pudesse encontrar o filho vivo e que agora essa esperança tinha acabado. Ele continuava nessa postura, mentindo descaradamente para todo mundo. E na verdade, assim, gente, se vocês pegarem entrevistas dele, dá muita raiva de ver, né? Dá muita raiva de ver, assim, a coragem que ele tinha de mentir, assim, facilmente, falando do Dylan, falando o quanto amava o Dylan, sabendo exatamente o que ele fez. Quando a notícia foi anunciada, a comunidade inteira ficou muito abalada. Na verdade, Colorado inteiro. Foi um momento de tristeza coletiva, mas também de um certo alívio, porque muitas pessoas já sabiam, né, que a chance do Dylan estar vivo eram bem pequenas. Então, encontrar os restos mortais parecia ao menos o primeiro passo para que a justiça pudesse finalmente começar a ser feita, né, para entender o que realmente aconteceu. Então, no final de semana seguinte à descoberta, os moradores se reuniram em um memorial à luz de velas e depois foi realizado um culto em homenagem a Dylan, onde familiares e amigos puderam se despedir e prestar suas últimas homenagens. Só que mesmo assim, né, gente, todo mundo ainda estava esperando alguém ser preso por esse crime. E esse alguém, eles sabiam que era o Mark, e isso ainda não tinha acontecido. Os anos foram se passando sem nenhuma comprovação exata do que aconteceu com o Dylan e também nenhuma prova concreta para ligar ao Mark. Durante esse tempo, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, o Mark uma vez ligou para a imprensa dizendo que ele estava sendo perseguido por pessoas que odiavam ele, por pessoas que queriam linchá-lo, e ele estava tendo um ataque de pânico e ele estava no hospital. Não se sabe por que ele fez isso. A imprensa parece que não deu muita bola para isso, né? Porque por que a pessoa vai ligar para a imprensa para contar isso, né, que tá no hospital? Parecia algo muito aleatório, assim, isso não foi para frente. Mas a Elaine, ela tinha muito medo do Mark, então ela pediu uma ordem de restrição contra ele e foi concedido. E enquanto isso, eles esperavam pela justiça. Então, em agosto de 2015, mudou a equipe que trabalhava no caso do Dylan. O promotor também mudou. E eles resolveram oficialmente nomear o Mark como uma pessoa de interesse, que é diferente de um suspeito. A pessoa de interesse é porque eles acreditam que essa pessoa sabe mais coisa do que ela está dizendo, que ela sabe mais coisa sobre o caso. E o suspeito é quando eles acreditam que foi realmente a pessoa que fez aquilo. E por enquanto eles não poderiam ainda colocar o Mark como suspeito.
Acreditem se quiser, mas foi o que aconteceu. E é claro que, assim como vocês aí, muitas pessoas na época também achavam isso um absurdo, ele ser tratado apenas como uma pessoa de interesse e não como um suspeito. E ele continuava, mesmo anos depois, também recorrendo à mídia para falar o quanto ele era esse pai desolado que queria saber o que aconteceu com o filho. Só que isso está prestes a mudar, porque no dia 1º de novembro de 2015, uma pessoa que estava caminhando na região ali, né, de Bayfield, onde tudo aconteceu, ela encontrou mais restos mortais do Dylan. Na verdade, ela encontrou o crânio. Esse crânio estava a cerca de 2,5 km de onde os outros restos mortais foram encontrados. E essa descoberta mudou tudo, porque ao analisarem o crânio, eles encontraram uma fratura bem dessa parte aqui em cima da sobrancelha, do lado esquerdo. Lesões que não tinham nada a ver com um ataque animal, por exemplo. Tinha sido causado por uma pessoa, uma pancada. Com essa descoberta, a causa da morte foi finalmente alterada de indeterminada para homicídio. E é claro que o Mark começou a sentir essa pressão. Mas mesmo assim, gente, ele também tinha uma explicação. Ele falou que todos os restos mortais, inclusive o crânio, foram colocados ali próximo à região onde ele andava, próximo à região da casa, para incriminá-lo. E, de novo, que provavelmente tinha sido a Elaine. E, inclusive, ele começou a falar várias versões, na verdade, porque agora provava que o Dylan não foi atacado por um animal, ou que ele não levou um tiro de um caçador, como ele tinha falado anteriormente, né? Então, ele começou a dizer que, muito provavelmente, o Dylan foi sequestrado e a pessoa tirou a vida do Dylan depois disso. Bom, gente, tem coisas que eu não consigo explicar aqui nesse caso, como, por exemplo, a demora em alguns momentos, né, e principalmente essa demora aqui depois que eles encontraram o crânio, porque foi só em 2017, ou seja, 2 anos depois que o crânio foi encontrado, 5 anos depois do que aconteceu com o Dylan, que os investigadores anunciaram que finalmente eles tinham reunido provas suficientes para prender o Mark. E nessa época aqui, 2017, o Mark ele estava vivendo a vida dele como se nada tivesse acontecido. Ele estava trabalhando ainda como caminhoneiro, ele fazia entrega de congelados para uma empresa e foi durante um expediente dele, que ele estava fazendo essas entregas, que ele foi preso. Existe uma filmagem também desse momento e na hora da prisão, o Mark ele parecia confuso, ele dizia que ele não sabia o que estava acontecendo, que ele nem tinha ideia do que poderia ser esse mandado de prisão. E lembrando aqui que o Mark não estava mais no Colorado, ele tinha se mudado. Então, quem fez a prisão, os policiais, né, que fizeram a prisão, eles não tinham todas as informações do caso. Eles só informaram para o Mark que eles tinham um mandado de prisão para cumprir da polícia lá do Colorado. Obviamente que o Mark deveria saber do que se tratava, né? Mas na hora ele ficou assim, nossa, não sei o que pode ser, vocês têm que me explicar. Mas enfim, ele foi preso. E quando ele foi preso, tinha um colega de trabalho com ele, tipo um estagiário que estava acompanhando ele nas viagens. E esse estagiário foi entrevistado posteriormente e ele disse que o Mark contou sobre o filho, que o filho estava desaparecido, mas que ele não tinha nada a ver com isso, né? Ele passou aquela ideia de pai desolado. Só que, por exemplo, ele nunca mencionou o restante da história, que os restos mortais do filho tinham sido encontrados, que o crânio tinha sido encontrado. Ele só falou que o filho tinha desaparecido. Bom, finalmente o Mark foi preso. Ele foi levado de volta para o Colorado e ele foi mantido sob fiança de $1 milhão, que deveria ser paga apenas em dinheiro. E eu gosto quando tem essas fianças, assim, desses valores bem altos, ainda mais que nem nesse caso aqui, ó, somente em dinheiro. Porque é óbvio que eles não queriam que ninguém pagasse essa fiança, esse valor, né? Eles não queriam nem pensar na possibilidade do Mark ser liberado. Então, em 15 de agosto de 2017, Mark foi acusado de homicídio de segundo grau e abuso infantil, resultando em morte. E é claro que o Mark se declarou inocente de todas as acusações. Um criador de perfis do FBI que estava trabalhando no caso, ele disse que ele não ficou surpreso que o Mark tenha se declarado inocente. Na verdade, ele disse que o Mark era um psicopata narcisista que jamais admitiria a culpa, não importando as evidências apresentadas. O julgamento, gente, demorou para acontecer. Ele só foi acontecer em 2021. Veja só.
E isso porque esse julgamento foi remarcado 10 vezes. Teve uma vez que o advogado do Mark foi preso por violência doméstica, então teve que ser remarcado, obviamente, né? Depois, em 2020, sabemos o que teve em 2020, né? A pandemia foi uma bagunça, foi remarcado. Depois, no final de 2020, foi remarcado de novo porque o advogado, daí o outro advogado atual do Mark, pegou o Covid, então teve que ser remarcado, enfim, né? Várias coisas, várias questões. E enquanto essas datas iam sendo remarcadas, a Elaine, ela não ficou parada esperando, não. Ela fazia questão de manter a história do Dylan viva na imprensa e ela liderou um movimento chamado Justiça para Dylan Redwine, que foi uma campanha que não só pressionou as autoridades, como também ajudou a aprovar uma nova lei lá no Colorado. Essa lei transformou o crime de abuso de cadáver de contravenção em crime de terceiro grau, com pena bem mais severa. E por que ela fez isso? Porque ela acreditava que o Mark tinha movido os restos mortais do Dylan depois que ele morreu, né? Como forma aí de despistar a polícia, de não ser encontrado. Inclusive, também uma fonte diz que muito provavelmente foi o próprio Mark que separou a cabeça do corpo, né, e levou eles para lugares diferentes. Então a Elaine, ela se mobilizou para mudar essa lei, para alterar, porque mesmo que o Mark não fosse condenado pelo assassinato, ele ainda poderia pagar por esse ato em si, né, de abuso de cadáver, que agora, como alterou a lei, seria uma pena muito mais severa. Então ele não sairia impune dessa. Então foi bastante importante isso que ela fez. Ela queria garantir que o Mark fosse ficar preso de alguma forma. Bom, o julgamento começou em junho de 2021, num total de 8 anos e 7 meses depois do que aconteceu com o Dylan. E eu vou resumir aqui para vocês o que a promotoria acreditava que tinha acontecido. A promotoria, ela sustentou até o fim que o Dylan foi morto dentro da casa do pai, provavelmente ali na sala de estar. Segundo a acusação, tudo começou quando o Dylan chegou, né, naquela noite ali na casa e possivelmente confrontou o Mark sobre as fotos perturbadoras que tinha encontrado no computador meses antes, né? Ou simplesmente que o Dylan deixou claro que ele não queria passar o final de semana com o pai, eles começaram a discutir e essa discussão também levou o Dylan a mostrar as fotos para o pai. E aí o Mark teve um ataque de raiva e atacou o Dylan. Ele deu um golpe forte o suficiente na cabeça do Dylan, a ponto de fraturar o crânio, e foi o único golpe que ele deu no filho, e que foi, né, apontado como a causa da morte. Depois do crime, o Mark teria escondido o corpo nas montanhas próximas ali à casa para dificultar a localização e atrasar a investigação. Na visão dos promotores, tudo se encaixava. O histórico violento do Mark, as mentiras que ele contou desde o começo, né? O comportamento frio, indiferente nas buscas, tudo aquilo que eu já contei aqui para vocês. O conhecimento que ele tinha também da área ali, né? Porque ele morava já ali há algum tempo. E também facilitaria para ele esconder os restos mortais. Eles falaram também dos vestígios de sangue encontrados na sala de estar ali do Mark, que posteriormente eles conseguiram fazer exames de DNA e comprovaram que era sangue do Dylan. Eles também falaram dos cães farejadores, que eu já contei aqui para vocês, né, que eles sentiram o cheiro de carne em decomposição na casa e na caminhonete do Mark. E no julgamento, eles até recriaram a sala de estar da casa do Mark para mostrar exatamente como eles acreditavam que tinha sido o golpe, né, a briga, onde o Dylan tinha caído, onde ele foi atingido. E uma questão que foi levantada foi a quantidade de sangue encontrado na casa, que foi bem pouco, assim, né, comparado a outras cenas que a gente já viu aqui em casos criminais. Mas peritos esclareceram que isso não era necessariamente estranho, que em casos de traumatismo craniano por pancada, pode haver pouco sangramento externo ou quase nenhum, que vai depender da forma como essa lesão aconteceu, da posição do corpo, da rapidez que o corpo foi tirado do lugar. Ou seja, o fato de não haver muito sangue ali não anulava a hipótese de um golpe fatal. E na visão da promotoria, era perfeitamente compatível com o cenário apresentado. Uma coisa que eles comentaram no julgamento, foi algo até que eu já comentei aqui, foi sobre a última mensagem que ele mandou para a mãe, por volta das 9h30, e que era estranho porque o Dylan, ele dormia bem mais tarde, ele dormia tipo meia-noite, quase 1h, e ele sempre mandava mensagem para a mãe mais tarde também, assim, logo antes de dormir. Isso não aconteceu. Então, eles acreditavam que
Foi logo depois disso a discussão, sabe? Logo depois dessa última mensagem que ele mandou para a mãe. E, obviamente, né, uma das partes mais importantes desse julgamento foi provar o motivo, né? A promotoria tinha que mostrar o porquê o Mark tiraria a vida do filho. E foi aí que eles trouxeram as fotos. E o Corey foi a pessoa que, obviamente, mais falou dessas fotos, né? Ele deu todos os detalhes, ele falou o quanto o Dylan ficou enojado de ver as fotos, aquilo que eu já disse, que ele perdeu o respeito pelo pai, que ele ficou muito furioso. O Corey, ele falou também da relação dele com o pai, né? Falou do histórico de violência do Mark. E o Corey disse que ele sempre acreditou também, desde o início, que o Mark tinha envolvimento com o desaparecimento do Dylan. Em resumo, aqui o que a acusação queria dizer é que o Dylan confrontou o pai. Ele resolveu dizer tudo o que ele pensava sobre o pai, que ele não o respeitava mais, que ele deve ter mostrado as fotos e que o segredo do Mark tinha sido exposto, né? E o Mark, ele agiu com violência, como já era do comportamento dele, né? Só que dessa vez a violência que tirou a vida do filho. A Elaine também testemunhou nesse julgamento, a Betsy, né, que foi aquela primeira esposa do Mark, o filho mais velho do primeiro casamento também foi falar, e todos tinham a mesma narrativa, né, do comportamento violento, de tudo aqui que eu já trouxe para vocês, dessa personalidade do Mark. E, se eu não me engano, foi a Betsy que falou nesse julgamento que quando os restos mortais foram encontrados, os primeiros, ela teve uma conversa com o Mark em algum momento e ele disse para ela assim, bom, encontraram os restos mortais, mas para provar que foi um traumatismo craniano contundente, tem que ter o crânio. Eles não tinham encontrado o crânio ainda e ele já estava falando sobre um traumatismo craniano contundente. E sobre a defesa do Mark? A defesa do Mark basicamente só tentou desqualificar tudo que a promotoria trazia, falando que era tudo circunstancial. Eles falaram que as fotos tinham sido manipuladas e que, por mais que as fotos fossem verdadeiras, elas não provavam que o Mark era um assassino e que ele tinha tirado a vida do Dylan. Não tinha como fazer essa ligação direta entre as fotos e o crime. Era isso que a defesa estava falando. Eles argumentaram que os vestígios de sangue encontrados na casa eram mínimos, algo que poderia existir em qualquer residência de pessoas morando ali normalmente. Eles disseram que as buscas com os cães farejadores eram baseadas em ciência, abre aspas, lixo, sem validade real. E a defesa tentou colocar parte da culpa na Elaine. Sim, gente, afirmando que ela começou os rumores contra o Mark e que ela influenciou todo mundo a pensar que ele era um suspeito e tinha conseguido convencer todo mundo disso. Claro, não é todas as outras evidências, todos os outros comportamentos dele. É só a Elaine falando que convenceu todo mundo, tenho certeza. Eles trouxeram a versão de que o Dylan muito possivelmente foi morto por algum animal, um urso, um leão, eles falaram também. E assim, isso foi explicado também no julgamento, o quanto isso era possível, o quanto não era possível. Enfim, né, gente, nessa hora aparece de tudo. A versão oficial aqui da defesa era muito simples. Para eles, o Dylan não queria realmente passar o final de semana com o pai. Ele fugiu e acabou sendo atacado por um animal selvagem. E antes de eu continuar aqui, eu só quero destacar o Corey no julgamento. Eu já falei dele, né? Mas eu quero falar um pouco mais, porque ele deu uma declaração no julgamento que emocionou muitas pessoas. Porque ele disse que ele ainda amava o pai, né, que era difícil para ele, que ele não queria estar naquela situação de estar testemunhando contra o pai, porque o pai tirou a vida do irmão dele. Só que, ao mesmo tempo, ele estava lá enfrentando o pai, falando várias coisas na cara dele, assim como ele fez no programa de TV, né? Eu consigo entender, eu acho difícil explicar, né? Mas eu acho que a maioria de vocês vai entender quando ele diz, eu ainda amo meu pai, né? Porque é aquela figura paterna que ele teve durante muitos anos, né? Ele já era mais velho, então ele teve uma convivência melhor com o pai, eu acredito, do que o Dylan, né? E é difícil você desfazer essa imagem de pai que ele tinha agora para esse monstro, né, que ele realmente é. Então eu entendo quando ele fala isso, mas ele nunca ficou a favor do pai, ele sempre ficou a favor do Dylan e de provar o que tinha acontecido com ele, né, e aqui no tribunal ele fala diretamente para o pai, e eu vou ler exatamente o que ele disse. Abre aspas. Dylan, aos 13 anos, foi mais homem do que você jamais será aos 60. Ele teve a força que eu não tive. Ele disse tudo o que eu sempre quis dizer a você. Fecha aspas.
O Corey, ele também disse que o Dylan era o seu herói por ter coragem de se posicionar contra o Mark, algo que ele queria ter feito antes. E uma coisa que eu esqueci de mencionar é que o Corey, ele não chama o Mark de pai mais, ele só fala Mark, é tudo pelo nome. Então, depois dos argumentos finais, chegou o momento do júri deliberar. Foram 6 horas e meia de discussão até que finalmente eles chegaram a um veredito unânime. Mark Redwine foi considerado culpado de homicídio em segundo grau e abuso infantil, que resultou na morte de Dylan em 2012. Como era de se esperar, o Mark não teve nenhuma reação quando o veredito foi lido, nem também quando mostraram fotos do Dylan, fotos dos restos mortais, quando falaram do que o Dylan passou. Nada, ele nunca teve nenhuma reação nesse julgamento. E a sentença do Mark foi de 48 anos de prisão. 48 anos para o Mark é basicamente a prisão perpétua, porque ele foi preso ali com 60 anos, 60 e pouquinhos, então dificilmente ele vai sair vivo dessa, né? E só para esclarecer, gente, no Colorado, a prisão perpétua, ela só é aplicada em casos de homicídio em primeiro grau. E o Mark, ele foi considerado culpado de homicídio em segundo grau, ou seja, que não teve premeditação. Bom, isso foi um grande alívio, né, para Elaine, para o Corey, para a primeira família lá do Mark também, e para pessoas que estavam envolvidas nesse caso por anos, né, e queriam essa resposta para o Dylan. E depois da sentença, a família do Dylan disse que tudo parecia surreal, assim, desde o desaparecimento dele até a dor de encontrar os restos mortais, que eles viveram sem saber exatamente o que tinha acontecido, e agradeceram à promotoria por terem reconstruído com clareza as últimas horas da vida do Dylan. Eles afirmaram que o veredito foi o certo. Para todos eles, foi um alívio saber que depois de tanto sofrimento e esforço, a pessoa responsável finalmente tinha sido responsabilizada. A Elaine, ela sofre até os dias de hoje, obviamente, né, por ter perdido o Dylan. É dito que é pior para ela quando chega o mês de novembro, porque foi o mês que o Dylan desapareceu, mas que o Corey estava ali do lado dela e ela precisava ser forte por ele também. E sobre o Corey, ele conseguiu ir em frente. Hoje ele trabalha em um departamento de serviços humanos. Ele ajuda crianças em situação de vulnerabilidade, algo que ele faz como uma forma de homenagear o irmão. Ele também construiu sua própria família, ele se casou com a sua namorada do colégio e teve 2 filhos. O Corey, ele fala, né, que até os dias de hoje ele pensa em como o Dylan estaria, o que ele estaria fazendo, né, e todo mundo que conhecia o Dylan acreditava que ele tinha um futuro maravilhoso pela frente. E é impossível, agora aqui no final do vídeo, a gente não pensar em como foram os últimos momentos do Dylan. É doloroso agora a gente rever aquelas imagens, né, de segurança do aeroporto, do Walmart, ver o quão desconfortável o Dylan estava. A gente olha essas imagens e se pergunta o que ele estava pensando nesse momento. Dá uma vontade de a gente voltar no tempo, puxar ele daquela situação, levar ele para casa da mãe, onde ele se sentia seguro e era onde ele queria estar. E faz a gente questionar muita coisa. Eu tenho certeza que vocês estão se questionando aí também, né? Será que a opinião de um menino de 13 anos, nesse caso aqui, não deveria ter importado mais? Ele não queria ficar ali, ele dizia que ele não aguentava aquele convívio, que ele queria estar com a mãe. E mesmo assim, ninguém na justiça ali deu ouvidos para ele. E para mim é muito revoltante pensar isso, né? Eu não entendo nada, gente, de justiça, dessa parte de custódia. Eu não sei como é que funciona, assim, mas eu não consigo pensar que foi algo correto o que eles fizeram, né? De simplesmente não dar ouvidos para o menino, pro que estava acontecendo, pelo menos assim, não, a gente vai investigar primeiro, né? Vamos ver se o que ele tá contando é verdade, vamos falar com mais pessoas. Antes de obrigar ele a estar com o pai, sendo que ele não queria estar. Ele foi bem claro quando ele disse isso. Se tivessem escutado ele mais, tivessem dado importância para o que ele estava dizendo, ele muito provavelmente estaria vivo. Então a gente tem que começar a pensar isso lá atrás também, que os erros começaram lá atrás. E o mais cruel da gente imaginar é que os últimos instantes do Dylan aconteceram nas mãos de uma pessoa que ele mais repudiava naquele momento.
E alguém que ao mesmo tempo era o pai dele. Ou seja, a pessoa que ele mais deveria amar naquela vida, se o homem que ele mais deveria amar na vida era o homem que ele mais repudiava. E no julgamento ou na audiência de sentença, agora eu não lembro exatamente, a Elaine fala isso pra ele, né? Ela pergunta pra ele algo assim: como você conseguiu fazer isso olhando para aqueles 2 olhos azuis grandes, que eram os olhos do Dylan, né? Olhos lindos. Como ele pôde fazer isso, gente? Como a pessoa tem essa coragem? O que se passava na cabeça desse homem nesse momento? E outra coisa que eu fiquei pensando enquanto eu escrevi o roteiro, e agora aqui finalizando para vocês, né, trazendo as minhas reflexões, era em quem o Dylan teria se tornado. Porque se aos 13 anos ele já era esse menino íntegro, né, com convicções tão estabelecidas ali, assim, uma opinião muito forte, como ele seria como adulto, né, como um homem adulto? E ainda mais que parecia que ele queria ser o completo oposto do pai, né? Já que ele tinha essa repulsa tão grande. Então, imagine o homem extraordinário que ele seria. E o Mark tirou isso da família, da sociedade. Enfim, são perdas incalculáveis. E a gente só fica aqui sempre desejando que a família consiga força suficiente para continuar sempre. E que nunca se esqueçam que, apesar de tudo e de todo esse caso ser tão triste, né? O Dylan perdeu a vida defendendo aquilo que ele acreditava. Ele morreu sendo corajoso o suficiente para confrontar o pai e para não se calar. E outra coisa que eu vi em um documentário sobre esse caso, que eu vou trazer aqui para vocês refletirem também, é que esse caso ele traz uma ironia. A ironia desse caso é que o Mark tirou a vida do Dylan para proteger um segredo dele, né? Proteger essas fotos. Ele não queria que ninguém visse essas fotos. Pelo menos é o que acredita-se, né? Só que hoje em dia essas fotos podem ser vistas pelo mundo inteiro, né? Através da internet. Qualquer um pode acessar essas fotos a qualquer momento. E isso faz a morte do Dylan ser ainda mais sem sentido, mas ao mesmo tempo o Mark não conseguiu o que ele queria. Ele vai passar o resto da vida dele sendo lembrado por essas fotos que ele queria esconder. O quão envergonhado você tem que estar de um segredo, de algo que você fez, para você tirar a vida do seu próprio filho? Eu não consigo entender. E eu acredito assim, gente, que de verdade, se você quer fazer algo que a maioria das pessoas considera repulsivo, degradante, mas você tá fazendo lá na tua casa, se não machuca ninguém, não prejudica ninguém, faça, é seu direito, tudo bem. Mas, se alguém descobrir, assuma o que você fez. Assuma que você gosta disso e ninguém tem nada a ver com a sua vida. Tenha coragem de arcar com as suas escolhas e responsabilidades. Não tire a vida de alguém como se essa pessoa fosse culpada pelos seus atos, quando na verdade essa pessoa só descobriu o que você faz. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o final do vídeo. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse caso. Só tentem não usar muitas palavras nojentas nos comentários, tá? Senão o YouTube não vai gostar. Mas, sim, comentem. Quero saber o que vocês acharam, quais foram as percepções de vocês. Muito obrigada aos membros do canal, esses nomes que estão aqui aparecendo na tela. Muito obrigada, Aninha Ito, Gabriela Rocha, Beatriz Sader, Márcia Yatz, Claudimeire Rossi, Ana Paula dos Santos Lima e Cláudia de Luca, membros patrocinadores aqui do canal. Muito obrigada, meninas. E a gente vai se ver em um próximo vídeo. Se cuidem, tenham uma ótima semana. Me contem se está frio aí. Aqui em Curitiba ainda está friozinho. Agora começou uma chuvinha. Eu não gosto muito de frio com chuva, não. Eu gosto de frio com sol, mas ainda prefiro o frio do que o calor. Mas hoje tá gostoso. E é isso, gente. Muito obrigada, tá? De novo, obrigada pelas mensagens. Eu já estou melhor. Eu ainda tô um pouquinho assim estranha, sabe? Tipo 85%, mas a garganta agora tá ok. Espero que minha voz esteja normal aí pra vocês. Um beijão, até o próximo vídeo. Adoro vocês. E me marquem lá no Instagram, Renata Quadros, tá bom? Vídeos pra vocês assistirem. Beijo!